Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes ele foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não mais como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha mão. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. Reanima meu coração em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Faz algum tempo, o Senhor falou para trazer para a igreja a carta de Filemon. E o Senhor foi trabalhando muito na minha vida com essa carta. E hoje é o dia que Ele separou para ministrar no nosso espírito coisas lindas e maravilhosas através dessa carta. Amém, queridos? Essa carta, ela foi escrita por Paulo para Filemon, que era um amado seu. É a menor carta que Paulo escreveu, mas é uma carta muito especial. Na verdade, essa carta o Senhor escreveu para você e para mim. Você vai receber essa carta hoje? Você vai deixar o Espírito Santo ler para você? Sabe por quê? Porque essa carta, ela foi escrita bem curtinha e ela foi lida como nós lemos aqui. Ela foi lida por Filemon e logo no início Paulo disse que queria que a carta também fosse lida para toda a igreja. Ele toca no nome de Áfia, que era a esposa de Filemon. Toca no nome de Arquipo, que era o filho de Filemon e Áfia. E toca no nome da igreja para essa carta, embora estava sendo dirigida especialmente para Filemon. Toda a igreja deveria saber dessa carta. Então Paulo, ele começa a escrever essa carta movido pelo Espírito Santo, porque ele era um homem de Deus. E nesse momento da carta, ele estava preso em Roma, preso por causa do Evangelho. A prisão nesse momento da vida dele era a prisão na sua própria casa. E ele ficou mais ou menos por 2 anos a 2 anos e meio preso. Provavelmente, ele estava algemado a um policial, a uma guarda de elite, porque ele era um cidadão romano. E ele estava algemado com uma pessoa, e ele não podia fazer muitas coisas, exceto andar um pouquinho para lá e para cá. Ele era prisioneiro dentro da sua casa, e ele pagava aluguel. E na frente dessa prisão, dessa casa de Paulo, tinha toda a guarda de elite, a guarda pretoriana, que ficava de olho para ninguém entrar
cheios da presença do Senhor. E algumas outras visitas que Paulo tinha. Quando iam para visitar Paulo, pelo poder do Espírito Santo, eles recebiam a palavra de Deus e iam se convertendo. Até os guardas, o pessoal de César, se converteu ao Evangelho através da vida de Paulo. Paulo estava preso. Às vezes a gente, nós nos encontramos em situações como o pastor falou, situações que vêm sobre nós e tira da nossa vista toda a saída. Nós estamos presos numa situação, não preso a uma cadeia do inferno, mas a uma situação, porque somos do Senhor. E Paulo nos mostra que mesmo preso, você pode gerar muita vida na dificuldade. Você pode gerar, pelo poder do Espírito Santo, muita coisa nova na tua vida, se você deixar Deus agir no momento em que você estiver nessa prisão, nesse lugar difícil de ficar. Porque imagina, Paulo estava preso na sua própria casa, mas era muito difícil estar algemado a alguém. Mas ele, embora tivesse naquela situação, ele pregava o Evangelho, não negou a sua fé, e pessoas eram salvas por intermédio da vida de Paulo. Se você estiver passando por uma situação que você pode dizer, estou preso nesse problema, será que hoje o Espírito Santo está te falando que você pode gerar algo lindo para Deus nessa prisão? Será que você poderia pensar um pouquinho que a situação que você passa agora pode ser um momento em que Deus quer trabalhar de uma maneira sobrenatural na sua vida? Será que quando Ele permite que portas sejam fechadas e você fica ali quase que algemado a uma situação, não é o momento onde Deus mais quer agir para mostrar o seu poder e sua glória? Deus agia muitas vezes através da vida de Paulo em situações como essa. E um belo dia, quem foi até onde Paulo estava, na prisão? Uma pessoa de nome Onésimo. Onésimo foi um escravo de Filemão, porque Filemão, ele tinha bastante recurso, e naquela época em Roma era comum pessoas que tinham mais recurso adquiriam um escravo. Esse escravo ele era adquirido porque às vezes ele estava com a família estava em dívida, vendia os filhos, vendia pessoas da família para pagar a dívida. Poderia ser também um escravo que teve um relacionamento com uma escrava, gerou um filho, e daí saiu um escravo e ele foi também vendido. Eu não sei como que Onésimo chegou até as mãos de Filemão, mas Filemão era um homem de Deus. Eu não sei se vocês notaram como que Paulo falou no início da carta dele, elogiando as características de Filemão. Porque todo homem de Deus que se encontra com Jesus precisa ter frutos do Espírito. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Filemão tinha grande amor pela igreja de Cristo. Amor esse que fez com que ele abrisse a porta da sua casa, junto com Áfia, sua esposa, e seu filho Arquipo. E na sua casa, lá em Colossos, tinha uma igreja reunida. Como tem uma igreja reunida aqui hoje, como tem durante a semana nos lares. E o Evangelho estava crescendo lá porque alguém que amava o Senhor Deus e aos irmãos abriu a sua casa e doou a sua vida pelo Evangelho. Porque ninguém que diz eu amo a Deus e não amo o irmão está sendo sincero. Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu digo que
está te amando, está cuidando de você, está te ajudando, está orando por você. Eu e você precisamos reconhecer que existe isso. Essa casa aqui é prova do amor de Deus, não é? Essa casa é prova de tantas coisas que Deus tem feito. Paulo, ele começa a carta dele dizendo que ele dava graças a Deus, ele reconhecia e ele dava graças a Deus, porque o que bom que Filemão tinha vinha de Deus, viu, queridos? Nós não temos nada de bom por nós mesmos. A bondade e o amor que Filemão tinha vinha de Deus. Diga assim, é fruto do Espírito. E esse Espírito é com letra maiúscula, viu? É fruto da presença de Deus na vida de Filemão e fruto da presença de Deus na minha vida. E para eu ter esse fruto, eu preciso buscar amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, tudo que é do Espírito. Você e eu, nós precisamos buscar todo dia esse fruto, porque ele é a maior prova de que eu sou de verdade filho de Deus. Filho de Deus que não tem esse fruto precisa ver se é filho de Deus. Amém? Precisa ver de quem é filho, porque filho de Deus precisa usar roupa nova, as qualidades que vêm do próprio Espírito. A palavra do Senhor diz que desde antemão o Senhor preparou boas obras para nós andarmos nessas boas obras. Ele preparou, olha, desde lá de trás, boas obras para você andar nessas boas obras. Você não pratica boas obras para ir até o céu, porque é pela graça e pela fé. Mas se você conhece Jesus de verdade, você pratica boas obras porque você o ama. Sabe o que aconteceu com Filemão? Ele se encontrou com Jesus e o amor de Jesus trouxe constrangimento para Filemão. E ele falou assim: eu não posso viver sem expressar o amor de Deus também para os outros. Quando você se encontrou com Jesus, você ficou constrangido? O amor de Deus te constrange? Constrange? Ou não? Você já está acostumado com esse amor? Ótimo que ele me ama, não preciso fazer mais nada. O amor de Deus deve nos trazer constrangimento, sabe? Porque é um amor tão grande. Eu recebo esse amor na minha vida. O mínimo que eu posso fazer é deixar que esse amor passe por mim como um canal. Vocês estão entendendo? Que esse amor tem que vir e tem que ser repartido. Repartido. Diga assim: repartido. Repartido. Sabe o que Jesus falou assim? Os meus discípulos serão conhecidos como meus discípulos se eles tiverem amor. Se eles tiverem amor. Então Paulo, ele começa nos ensinando que nós precisamos sempre dar graças pelas vidas das pessoas que fazem o bem. Às vezes eu sou tão egoísta, é gostoso receber o bem, mas nem dá graças a Deus por pessoas maravilhosas que Deus põe na nossa vida para nos ajudar. Você tem alguém que Deus põe na sua vida? Tem? Pois Deus se pôs. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Nós não podemos andar só. Ele põe alguém para nos ajudar. E para nós ajudarmos esse alguém também. E repartirmos as coisas lindas do Senhor. Quanto mais eu reparto, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais Ele me dá. Mas continuando a carta, Paulo vai reconhecendo as características de Filemão até o verso 10. Quando de repente no verso 10, Filemão está lá lendo a carta para a igreja. Ele não sabe do que se trata, porque ele está lendo naquele momento. Essa carta chegou até Filemão pelo seguinte: lembra daquele rapaz que eu falei de nome Onésimo, escravo de Filemão? Ele roubou Filemão. E ele machucou muito o coração de Filemão, porque Filemão era um homem bom. E era raro ter um senhor bom. A maioria eram carrascos. Ser escravo era e é terrível. O escravo tinha que fazer o que o Senhor mandava, sem chiar. Tem um depoimento que eu encontrei que me chocou, mas é um pequenininho
havia sofrido muito na sua vida, então o coração dele era muito ácido. Embora Filemão fosse bom com ele, o coração dele era muito machucado. Em um certo momento ele roubou Filemão e saiu correndo, foi embora. E encontrou com Paulo na prisão. E Paulo na prisão falou desse tão grande amor. E Onésimo se rendeu, reconheceu a sua necessidade diante do Pai, se arrepende e reconcilia a sua vida com Deus. Aí passou um tempo, não existe um dado dizendo quanto tempo exatamente, mas o tempo foi suficiente para Paulo ver que Onésimo de fato havia se convertido. Sabe por quê? Porque não basta a gente vir à frente quando tem um apelo. Quem quer receber Jesus? Quem quer ser abençoado? Vai lá na frente e fala: eu quero, mas não muda de vida. Paulo observou que Onésimo mudou de vida. Como que ele observou? Porque Onésimo começou a servir a Paulo na prisão. Olha que lindo. Ontem um amigo nosso, pastor, comentou conosco assim, que quando ele se converteu numa segunda-feira, toda quarta-feira ele saía com várias pessoas da cidade, num churrasco, na bebida, e ficava lá. Ele se converteu na segunda. Na terça-feira de manhã ele pegou o telefone, ligou para os amigos e falou assim: olha, eu não vou, viu? Eu não vou. Eu vou para todos eles. Ele falou: a partir daquele dia eu mudei a minha vida. Eu me converti ao Senhor. Onésimo também se converteu assim. E começou a servir Paulo. E chegou um momento que Onésimo estava sentindo necessidade de voltar a Filemão e se retratar com ele. Então Paulo escreve uma carta com o próprio punho, manda o mensageiro levar a carta até Filemão. E quem vai junto com a carta? Onésimo. Filemão lê a carta no versículo 10, que ele descobre que era o pedido de Paulo, que Filemão recebesse, perdoasse aquele que antes era inútil porque havia roubado e fugido, como um irmão em Cristo, porque Onésimo havia sido gerado na cadeia de Paulo. Quem que você tem gerado? Que fruto eu tenho dado na cadeia, nas situações difíceis da minha vida? Ele gerou Onésimo. E aí Filemão, frente a frente com Onésimo, é lógico que Filemão perdoou, porque ele era um homem de Deus. Se Deus havia perdoado Filemão, se Deus perdoa você, por que eu não vou perdoar? Não é assim que o Senhor nos ensina? Ele recebeu de volta a Onésimo, não mais como um escravo, não mais como alguém inútil, mas agora alguém útil. Aleluia, glória a Deus. Para Onésimo, para Paulo e para o Senhor Jesus. E para o Senhor Jesus. E o que o Senhor quer falar conosco, além das coisas que Ele já vem falando e ministrando para o nosso espírito nessa noite? Sobre a escravidão. A escravidão, ela prende a pessoa. Ela segura a pessoa. Existem pessoas que ficam escravas de bebida, escravas da pornografia, escravas de medicamentos para dormir, porque não consegue dormir, a ansiedade é tão grande, são escravas do inimigo. Paulo disse que era prisioneiro de Cristo. Mas há pessoas que são escravas de Satanás, estão presas a Satanás. E hoje o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida. E a proposta dele para nós é essa. Se existe alguém
Você sabe que Deus está falando com você. Se existem pessoas que já tiveram encontro com Jesus, mas tem área presa na sua vida, em cadeias e tramas do inferno, o Senhor dá livre-arbítrio pelo conhecimento da palavra, de você tomar um posicionamento. Hoje também é a sua noite. Eu disse, escravidão da bebida, do cigarro, da pornografia, de medicamentos para dormir, escravo de pensamentos terríveis que atormentam a mente, escravo de maus comportamentos, escravo de palavras infames do inferno que não abençoam, mas trazem maldição, escravo da murmuração, boca que fala para murmurar e para maldizer. Existem tantos tipos de escravidão, mas Deus é tão maravilhoso. Ele envia a palavra e conhecereis a verdade, e esta é a única verdade que pode nos libertar. Isso agora Ele está falando no seu entendimento, a área que você precisa de quebra hoje de cadeia. Tem pessoas que não conseguem ver a luz, tudo para ela é escuro, tudo é terrível, tudo é horroroso, a vida perdeu a beleza. Mas hoje o Senhor diz: conhecereis a verdade. A verdade é o que Paulo falou. Existe uma maneira de ser quebrada toda essa corrente. Paulo deu a chave no primeiro versículo. Ele normalmente falava assim nas cartas: eu, apóstolo de Cristo, escolhido. Nessa carta, como em outras também, ele apresentou a sua vida como prisioneiro de Cristo. Ele disse assim: olha, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, mas eu escolho então ficar vivo por amor de vós. Ele era prisioneiro de Cristo, diferente de Onésimo, e diferente de alguns aqui que são prisioneiros, não de Cristo. Ele era um prisioneiro servo, ele não é escravo, ele era servo. Servo serve por amor. O que quer? Você é prisioneiro de Cristo? Servo não tem vontade própria, ele quer agradar ao seu Senhor. Servo não faz o que quer, faz o que Deus quer, o que o seu Senhor quer. Servo escolhe o que o Senhor gosta, não o que ele gosta. Quando Paulo entendeu isso na sua vida, ele recebeu muita liberdade. Se você entender isso nessa noite e decidir ser prisioneira de Cristo, o passado fica para trás. Mas com uma observação: Paulo, quando mandou Onésimo até Filemon, ele disse que se cumpriria a dívida de Onésimo, porque Onésimo roubou e cada dia de trabalho era um valor que ele devia. Mas Paulo disse que ele ia acertar a dívida. Eu não posso só receber Jesus na minha vida e deixar dívidas para trás. Seja qual dívida for, o que eu puder acertar, se for algo financeiro, por exemplo, eu vou acertar. Se eu não puder, eu vou me colocar diante do Senhor. O Senhor vai me dar uma estratégia, mas eu preciso acertar o meu passado. Eu preciso consertar. Vocês entendem o que eu digo? Para que o diabo, nosso adversário, não tenha brecha para continuar segurando como escravo a sua vida. Pode ser que alguém aqui tenha falado: Jesus, eu quero ser uma nova pessoa. E aí recebeu aquele versículo: as coisas velhas já ficaram para trás, e tudo se fez novo. De fato, tudo se fez novo. Mas você precisa acertar algumas coisas. Porque filho de Deus passa a ser honesto. Filho de Deus
Diga assim, se você crê, porque tem que ser algo do teu coração. Eu quero ser prisioneiro de Cristo. Não foram as algemas que prenderam Paulo na prisão. Assim como não foi o prego que prendeu Jesus na cruz. É o amor ao Senhor. É o amor ao Senhor. Agora existe um outro fator que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Onésimo era inútil. Tornou-se inútil porque roubou, fugiu e porque era inútil como homem. O escravo é tão inútil, o escravo é tão infeliz. Para vocês terem ideia, o escravo não podia nem casar, ele podia ter uma concubina. Mas o Senhor poderia abusar da concubina a hora que ele quisesse. E se ele gerasse filhos, iria gerar escravo. E ele não podia ter garantia nenhuma sobre o amor da esposa e o amor dos filhos. A qualquer momento poderia ser tomado da vida dele. Da mesma forma que ele é escravo do diabo. É um engano. Por isso que hoje o Senhor está falando para você. Eu quero te tornar útil. Amém. Aleluia. Você precisa dar muito fruto. Muita justiça. Ser útil para mim e para os irmãos. Porque se nós não formos úteis a Deus, nós somos inúteis. Concorda? Se você não está dando fruto de justiça, você é um inútil. Depois eu vou dar para vocês o endereço, se não me engano, é Lucas 10, 17, que fala assim que se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer, ainda eu posso ser considerado inútil, porque eu fiz só o que eu tinha que fazer. Você e eu temos hoje algo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Precisamos dar fruto, servos úteis ao nosso Deus. Por quê? Porque amamos a Ele. Olha para cima, como se Ele estivesse assim no céu, Ele está no nosso meio. Levanta o teu braço e fala: Ele. Úteis a Ele. Aí você vai pegar o braço, vai tomar o braço, não tem problema, mas você vai girar assim e falar: útil aos meus irmãos. Se não serei inútil. E eu não quero ser inútil. Todo homem precisa achar um motivo maior do que ele para viver. Senão não é feliz. Se nós vivemos só por viver, sem encontrar um motivo maior, nós não nos sentiremos realizados. Vocês já ouviram assim, olha, trabalho voluntário de servir as pessoas que trazem uma satisfação muito grande? Ouviram pessoas falarem isso? Tem pessoas que são curadas da depressão por servir alguém. Servir Deus. Quando eu sirvo, eu me sinto tão bem. E Deus sempre manda alguém também para servir a mim. O Espírito Santo está movendo no nosso meio. Ele quer trabalhar o amor, a bondade, o serviço, a utilidade. Para quem você tem vivido? Para você ou para o Senhor? De quem você é escravo? Desculpa, prisioneiro? De Deus ou desse sistema egoísta? Que tudo gira em torno de mim. O amor não é egoísta. Ele sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor é dar. Ninguém se parece mais com Deus do que quando dá, porque Deus dá. Eu preciso dar mais de mim para Ele. Só que quando eu dou para Ele, eu tenho que dar para o meu irmão. Dar o quê? Tem tantas coisas que eu posso dar para o meu irmão. Vocês concordam comigo? Mas o sistema de Satanás no mundo é o egoísmo. Tudo gira em torno do nosso umbigo. Só olhamos para Ele. Nos preocupamos só com Ele. Mas quando nós paramos de olhar o nosso próprio umbigo e olhamos para o outro, nós esquecemos do nosso problema.
Aleluia, glória a Deus. A melhor maneira de você saber se alguém é servo do Senhor é quando ele ama. 1 Coríntios 13 diz assim: você pode falar a língua dos homens, dos anjos, você pode falar profecia, você pode fazer uma série de coisas, mas se não tiver amor, será como um sino que bate, que cansa, que enjoa, não vai adiantar nada. Se a sua vida não for por amor, inútil. Se eu não vier na soberana graça por amor, inútil. Se você não dobrar o seu joelho para orar e interceder, inútil. Tua vida é útil ou inútil? O Espírito Santo pergunta isso. O que mais eu tenho feito do tempo que Deus me dá? Eu posso ser útil chorando por alguém aqui, ó. Sei que tem alguém sofrendo, eu dobro o meu joelho. Deus pode livrar esse querido da morte porque você dobra o joelho e ora. Você pode se tornar útil orando aqui, ó, pastor e família. Precisamos da oração de vocês. Vocês pensam que é fácil? Não é difícil. Vocês precisam orar pelos que estão à frente, que estão com a cara para bater. Os líderes, os grupos que às vezes precisam de oração, precisam de intercessão. Isso é amor. Isso é expressão de que você tem Jesus. Sua vida precisa, e a minha vida precisa valer a pena, precisa ter algo maior pelo que eu vivo, e esse algo é Jesus. Minha vida precisa valer a pena, porque senão o dia que eu estiver com Ele, o que eu vou apresentar para Ele? Ele diz que as únicas coisas que você e eu vamos levar, obras, se forem inúteis, meu Deus, tem misericórdia. Hoje em dia é noite de concerto, é noite de fazer dar um stop, sabe? Parar e pensar como é que eu estou vivendo. Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama a atenção por amor. Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos abençoar, Ele nos ama. Amém, meus queridos? Amém. Onésimo era inútil, tornou-se útil, tornou-se um homem de Deus, em quem Deus pôde confiar nele. E ele cuidou do reino. Só Deus para tirar a escravidão e a inutilidade do homem. Amém. Só Deus pode fazer isso. E é muito bom ser útil. Quem é útil é feliz. Quem é útil tem uma alegria ímpar. Quem é útil pode chorar as dificuldades, mas no fundo ele está alegre porque ele sabe que a vida dele vale a pena. E quando Deus o recolher, é porque o seu propósito na terra foi cumprido. Foi cumprido. Utilidade ao Senhor, ao reino de Deus. Amados, sejamos úteis dentro da nossa casa, aonde é mais difícil. É mais fácil gritar lá dentro de casa com os familiares, aonde a parede não deixa ninguém de fora ver. Precisamos ser úteis lá dentro, sermos mansos, amarmos para valer. Diga, amarmos para valer. Amarmos para valer. Bondosos, benignos, pacientes. É verdade. É dentro da nossa casa também que nós temos que dobrar o joelho e orar pelo marido, pela esposa, pelos filhos, umedecer a vida deles. Pode ser um milagre. Umedecer a unção do Senhor. Porque se eu não for dentro da minha casa útil, também não vou ser fora da minha
muita gente que se engana. Por fora, bela viola. Por dentro, pão colorido. Por fora é um anjo. Dentro de casa é um capeta. Porque ninguém vê, né? Tem parede. Tem tinta no muro. Tem vasinho de cor na frente. Ninguém vê o que você é dentro de casa. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aleluia, glória a Um dia Deus. você vai se encontrar com Ele. Aleluia. Então não tem o que fingir. O que você é fora é o que você é dentro. Da igreja, dentro de casa, lá os rapazes no fundo. Amém? Para valer. Roupa nova para valer. Roupa de servo de Deus. Com fruto do Espírito. Não tem, tá difícil ter paciência? Vai cavar o seu próprio poço. Deus, eu não tenho paciência. Senhor, me dá paciência. Me dá domínio próprio. Eu sou terrível nessa área. Me ajuda a amar, eu não consigo. Me ajuda a perdoar, eu não consigo. Me ajuda a dar o meu tempo para alguém. Tenho sido egoísta. Não paro nem para fazer uma ligação, perguntar como está o meu irmão. É buscar o seu próprio poço. Isso é particular. Quanto mais você cava, mais água você encontra. E a água, Espírito Santo, vai enchendo a sua vida. E aí ele vai enchendo, produzindo em você frutos de justiça. Porque sem frutos de justiça, nós não valemos a pena. Somos carne. Viu? Eu e você precisamos do Espírito Santo nos encher.